Eu estava comentando a respeito de um assunto muito interessante com os meus colegas de ótica, que existe uma dificuldade muito grande, até para quem começa a trabalhar pela primeira vez vendendo óculos, que é a questão do diâmetro. O diâmetro, ele é uma variável que a gente tem que levar em consideração a todo momento na hora que a gente oferece uma armação, um óculos de grau novo, a lente, né, que a pessoa vai usar. A gente fica muito de olho no grau da pessoa. E, assim, tem questões de estética e questões pessoais que influenciam muito também nessa questão do diâmetro. Só para vocês se situarem melhor. Vou explicar mais o que é essa questão do diâmetro, né? Que é o tamanho máximo de uma lente. Toda vez que você compra uma lente de grau nova, lá no laboratório, depois que ela passa por todos aqueles processos de fabricação, antes de ir para sua armação, ela é cortada, porque ela vem numa espécie de bloco. Ela vem assim, redonda, sempre. Então, depois que ela tá pronta, ela vai ser cortada para encaixar na sua armação. E lembra que eu falei que tinham questões de pessoais, questões de moda, questões sociais? Então, assim, a gente tem que encaixar essa lente em alguma armação. E aí que o bicho pega, porque na nossa sociedade ocidental, por exemplo, a gente está acostumado com coisas grandes. A gente sempre tem aquela influência da sociedade americana, que é tudo grande, grande, grande. Apesar de ter um viés aí, né, europeu na nossa colonização, hoje, no mundo moderno, a gente é muito influenciado pela cultura americana. E a cultura do americano é tudo grande. Então, óculos de sol é um grande problema para a pessoa que trabalha no balcão. Porque se a gente não tiver esse cuidado, a gente não consegue avisar o cliente que determinadas armações não são possíveis, né, fazer determinados tipos de lente que o cliente precisa. Então, por exemplo, o caso clássico desse tipo, né, de equívoco que acontece nas óticas a gente vende uma armação grande, um óculos de sol, geralmente, né, que acontece muito isso, e aí ele bate lá no laboratório e o laboratório devolve o serviço, alegando que não dá diâmetro. Essa é uma frase que a gente odeia ouvir. Confia em mim, como ótico do ramo, né? Essa frase entra no coração igual uma faca. Por quê? Lembra que eu falei que a lente ela vinha em um bloco, né, grande assim, redondo? Esse bloco tem um tamanho que vai respeitar o tamanho da armação. Só que tem alguns fabricantes, né, dependendo do fabricante que o cliente venha comprar, esse bloco, o tamanho máximo, esse tamanho, né, não corresponde ao tamanho da armação. Então, assim, é lá na linha de frente, junto com o vendedor, que esse problema começa. Porque a gente tem que ter conhecimento técnico de todos os produtos que a gente vende. Inclusive, às vezes, lá na tabela tem lá o tamanho máximo do diâmetro da lente e determina a grade, né, do grau da pessoa, o grau máximo. Então, assim, tem tudo ali, às vezes, na correria, né, as coisas assim. Tem ótico experiente hoje, tem vendedor de ótica experiente que comete esse equívoco também, não tem jeito. Então, a gente acaba, às vezes, tendo esses deslizes. Então, por exemplo, eu falei da cultura, né, de tudo grande. Alguns fabricantes, por exemplo, como a Roya Lux, ela costuma ter lentes com bloquinho muito pequeno. É um fabricante japonês. E se a gente for olhar, né, a sociedade japonesa, por exemplo, né, exemplo clássico da sociedade oriental, costumam ter, né, armações pequenas, óculos pequenininhos, né? Você, obviamente, tem as exceções, mas é uma sociedade que leva muito a questão da miniaturização das coisas. O Japão, por exemplo, é um país em que, assim, tem a questão dos eletrônicos, a importação, né, tudo, os videogames, é tudo miniaturizado, porque é uma sociedade acostumada a essa revolução, né, tecnológica e otimização do espaço. Então, tudo deles é otimizado para economizar o máximo de espaço possível. Já diferente, por exemplo, da cultura americana, que o país deles é gigantesco. É um país continental, onde é tudo grande, tudo abundante em termos de espaço, de terras. Então, assim, realmente não faz parte muito da cultura americana essa otimização de espaço. E isso também afeta a moda. Então, assim, a gente vê hoje no Brasil, você entra numa ótica, você vê lá as principais grifes, Prada, Tiffany, Bulgari, enfim, entre outras, né? Até marcas mais baratas tem, assim, agora essa moda do óculos de sol, tipo máscara. Então, assim, esse é um problema que afeta ainda muito mais óculos de sol do que armações de grau. As armações de grau, né, essas assim com a lente transparente, sem cor nenhuma, estão vindo até tamanhos mais avantajados. Mas tem pessoas que, assim, quer fazer óculos de sol, já acende lá um alarme dentro da cabeça do vendedor. Toma cuidado, porque se essa pessoa comprar, sei lá, fabricante X, esse fabricante X só vai até determinado tamanho. Então a gente já fica lá esperto para a pessoa, eu gostei muito desse óculos e quero fazer um multifocal nesse óculos de sol aqui da Dolce Gabbana, que é gigantesco. E aí a gente, infelizmente, em muitos casos, a gente até queima, né, na nossa própria venda, para não ter um estresse ainda muito maior, porque se existe uma coisa muito ruim nesse mundo, é quando você é o cliente, você compra um produto, já gastou uma grana ali,
e tá esperando aquilo vir direitinho do jeito que você idealizou, e aí de repente isso cai tudo por terra, é horrível. Eu entendo o que o cliente sente, né, nessa hora. Então por isso que a gente resolve cortar logo no início, né, quebrar logo esse desejo logo no início e tentar convencer a pessoa a ir por outro caminho para não ter problemas piores, né? Então assim, é uma questão muito complicada, né? A gente realmente tem que se desdobrar. Por que dessa coisa, né, do diâmetro? Toda lente, seja multifocal, monofocal, intermediária, lente ocupacional, toda lente que vai numa armação, toda lente para óculos, ela tem um centro óptico. Esse centro óptico é onde vai ter, né, vai ter que coincidir com o centro da sua pupila, que é o centro do seu olho. A partir daí, você vai ter toda aquela distribuição do corredor progressivo, o tamanho do campo de visão, tudo que está ali no centro, né, é onde você tem a parte mais otimizada da sua vista. E tudo periférico a isso vai ser o resto da lente, e sendo assim, né, o centro do seu olho ele nunca fica exatamente no centro desse diâmetro aqui que a gente vê depois de cortado. Não. Então, assim, a lente, apesar de ser um bloco grande, muita pouca coisa vai ser aproveitada dali. Então, assim, esse vídeo foi mais para explicar para você, ou tentar explicar para vocês que existe uma dificuldade hoje no mercado óptico de se encaixar lentes em armações grandes. São poucos os fabricantes que oferecem a um preço justo lentes para armações muito grandes, para óculos de sol muito grandes e para graus também já mais avançados. E ainda tem esse outro problema. Às vezes a pessoa tem um grau baixo, ela não tem problema de gastar um pouco mais para poder encaixar sua lente numa armação grande. Só que tem outras pessoas que, além de ter esse problema de, eu quero uma armação grande, eu quero uma lente com um bloco grande, pronto, tá tudo resolvido? Não. Agora tem a questão do grau também. O grau os fabricantes, né, têm essa outra variável, que o grau ele é uma outra incógnita, né, na equação. Então, assim, pessoas aí com miopias muito altas, hipermetropias altas, também sofrem com isso, porque quanto maior o grau, menos chances de você ter fabricantes de lente hoje disponíveis para se fazer um bloco grande e aí poder encaixar uma armação maior ainda. Então, espero que com esse vídeo, esse bate-papo aí com vocês, eu tenha conseguido de repente até defender um pouco a classe de vendedores hoje do comércio óptico e também, assim, tentar desviar um pouco da tendência da moda às vezes, porque a gente fica às vezes um pouco cego por questões de moda e aí a gente acaba passando por cima, né, de questões até de conforto, né? Essas questões são muito, muito importantes. Antes de vir a moda, a gente precisa dar atenção ao nosso próprio conforto, porque a moda aí é sempre compatível para poucas pessoas, tá? Vou ficando por aqui, mais uma vez, Cara da Ótica aqui deixando o recinto. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto.